E aqui até tem uma pergunta que as pessoas, que a mamãe está fazendo aqui, inclusive, que é o seguinte: meu filho nem sempre responde ou compreende aquilo que eu falei, mas muitas vezes quando eu pergunto, ele responde. O médico pediu para fazer um bera e vai exigir inclusive sedação. Será que eu deveria fazer? Então, vamos conversar sobre agora a audição, né? A audição, ela é primordial para o desenvolvimento da linguagem, né? É, da linguagem falada. Se você falar da linguagem de sinais, ok, mas a linguagem oral, ela é muito importante. Existe tratamento para audição, quase nenhum tipo de surdez mais é intratável. A gente consegue tratar praticamente todos os tipos de surdez. Tem alguns casos muito específicos que a gente não consegue tratar. Então, quando o bebê nasce, a gente faz a triagem, né, neonatal, triagem auditiva neonatal lá, que é um exame de triagem. Então, ele é um exame passa-falha. Ele serve para quê? Para crianças da população em geral que não tem fator de risco. Por exemplo, eu tenho histórico de surdez na minha família. Então, meus filhos não devem passar pela triagem auditiva neonatal. Eles já devem passar desde o nascimento pelo Umbera diagnóstico. Eles são crianças que têm fator de risco. Passamos isso, essa criança passou pela triagem, deu tudo ok, ela tá ali com 1 ano e meio, nem sempre responde, nem sempre olha quando eu chamo, parece que não entende muito bem o que eu tô dizendo. Essa criança tem um fator de risco. Então, essa criança daí já não vai mais passar por um outro exame de triagem, ela já vai para uma avaliação diagnóstica, para a gente ter uma Mais visão avançada. mais compreensiva, né, mais ostensiva de como é que está exatamente essa linguagem, como é que esse cérebro está recebendo esse som. Inclusive, vocês estão havendo algumas latências depois que ela ouviu, né? Porque não adianta a gente ouvir, a gente tem que processar esse som no cérebro. Então, isso nos ajuda a entender como é que está essa criança. Eu acho imprescindível, né? Eu gosto quando isso é feito antes, porque com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, assim, aqui, assim, sono natural, muitas vezes a gente consegue fazer o BEA. Mas aí passou de 1 ano e meio, fica mais difícil, né? Porque eles se recusam a dormir fora acordam com qualquer coisa. Então, realmente, é mais delicado. Agora, esse é um engano que muitas vezes o pessoal. E aí lá vai eu me meter em área que não é minha mesmo. Mas eu acho que depois de eu fazer você passear por tantas áreas tão diferentes da fonoaudiologia, eu até me arrisco. Porque eu tô brincando aqui, mas assim, essa área é muito ampla, né? Isso aí de audiologia a desenvolvimento da linguagem, passando por vários transtornos e estimulação precoce de bebê, assim, são mundos completamente diferentes. Até desculpa te... Não, pode falar. Eu tenho, Mas tá indo, eu tô jogando. Isso que eu falei é verdade. Eu tenho perda auditiva. Minha mãe tem perda auditiva, minha filha tem perda auditiva. Nós somos surdas. A gente não é 100% e é unilateral. Mas o que eu entendo pela minha formação, lógico, como fonoaudióloga, por ter sido cobaia durante o curso, porque todo mundo queria fazer a minha audiometria, porque dava problema, eu tinha que mascarar e tudo mais, e pela deficiência que a gente tem aqui em casa, né? Pode mandar. Então, e aí, assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas acham que a audiometria vai ser um teste também de passa ou falha, do tipo, é surdo, não escuta nada ou escuta. Exato. E aí fica na seguinte impressão, não, eu não preciso fazer porque eu falo com ele, ele me ouve. Tá, mas ele ouve todas as faixas? Ele ouve em todos, entende assim, qual é a amplitude dessa audição? Surda, conversando com você ouvindo. Né? A mesma coisa minha filha, eu tenho que na escola é uma dificuldade isso, porque eu falo para a professora, olha, ela é surda, você está usando máscara, ela tem que sentar perto de você, você tem que usar bastante apoio visual. Aí a professora fala, mas ela ouve. Eu falei, eu sei que ela ouve, ela só não entende. Aí eu mostrei o exame para ela. Aí minha filha, sem num sinal ruído normal, o padrão que a gente usa, né, que é de 10, minha filha, ela entende 30% das palavras soltas. Pois aí você normal vê. Entende 80. Com o aparelho auditivo, ela vai para 70, mas ela ainda não ouve normal. E aí é aquela coisa, mas e é isso que essa frase que você falou. Eu acho que ela resume esse conceito em relação à audiometria, inclusive. Ele ouve, tudo bem, ele ouve. Criança com autismo também ouve. Criança com surdez parcial também ouve. Mas ele nem sempre entende. Justamente por isso, Thiago, porque o som complexo, os sons do universo, eles são complexos, eles têm várias frequências juntas
Da mesma forma que eu olho para um meu livro, eu vejo várias cores juntas, né? Várias formas juntas. Então, os sons do universo, eles são complexos. A criança vai ouvir, mas de forma distorcida. A não ser que ela tenha surdez profunda nas duas orelhas, daí ela não vai ouvir. De resto, ela vai ouvir e não vai entender, né? O que foi dito. Mas voltando lá, o que aquela moça falou da audiometria, só do Bera, não necessariamente precisa ser um Bera. Se a criança tem uma resposta comportamental boa, ou seja, a gente consegue condicionar ela, a gente pode fazer uma audiometria tonal condicionada, que a gente pega a criança, coloca numa cabina com fone de ouvido e conversa com ela e fala, olha, você vai ouvir o passarinho vai fazer piu, 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 piu. A hora que você ouvir o passarinho, a gente vai dar comidinha pra ele, tá bom? E aí a gente treina com a criança, e a hora que a gente vê que ela condicionou, você consegue aplicar esse teste. Minha filha caçula passou por esse exame com 12 meses, e ela conseguiu fazer audiometria com 12 meses. Ela respondia, ela colocava, escuta, tá ouvindo o passarinho? Aí ela ouvia e colocava. Então, foi possível fazer o exame sem ser o Bera, né? Com 12 meses. Sim, pois é. E isso já substitui a necessidade de sedação. Assim, mas ela tem que ter essa resposta comportamental boa. Exato. Agora aí, geralmente uma criança que tem um transtorno de linguagem teria condição, depois de alguma certa idade, 2, 3 anos, de responder dessa forma, sem necessariamente sedação. Sim, não. Muitas vezes as crianças no espectro do autismo é que não, né? É que a sedação não é nem para a criança dormir. É para ela ficar parada imóvel sem fazer nenhum barulho. Então, um adulto pode fazer. Você deita lá e você fica como se fosse naquelas, né, deitado, você tem que ficar parado sem fazer nenhum barulho. E aí, com uma criança de 1 ano e meio, é difícil que ela fique parada sem nenhum barulho, né? É difícil. Mas com demais. 3 anos, às vezes a gente liga um iPad ali, deixa ele sem som, e eles conseguem aguentar, porque a gente coloca os eletrodos e tal, tem que ficar bem paradinho, senão causa ruído. É um exame um pouquinho longo, né? Mas